E seguindo no Rio de Janeiro, gente, o 7 de setembro continua causando muita polêmica. Paulinha, como é que será a comemoração do bicentenário da independência do Brasil na Cidade Maravilhosa? Então, vamos lá, porque o desfile de 7 de setembro, que ocorreria na Avenida Presidente Vargas, foi suspenso a pedido do Comando Militar do Leste. O prefeito Eduardo Paes confirmou essa informação, inclusive no Twitter dele. Vamos conferir aqui os tweets. Ele disse assim, fui informado pelo comandante militar do Leste que esse ano não teremos o tradicional desfile militar na Presidente Vargas e nem na praia de Copacabana. O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile. Como já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, deverão acontecer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, sem qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica. Ao longo dos próximos dias, teremos reuniões com as Forças Armadas para a organização de detalhes. Repito, a parada militar não será na Presidente Vargas nem em Copacabana. Essa é a solicitação que recebi do Exército Brasileiro. E havia muita expectativa sobre como seriam essas comemorações do bicentenário do 7 de setembro no Rio, mesmo porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou a sua presença na cidade, ali no bairro de Copacabana, e foi o próprio Bolsonaro quem explicou como é que acontecerão essas comemorações. Vamos conferir. Teremos um ato cívico na praia, é impossível a tropa desfilar, não haverá desfile da tropa dia 7 no Rio de Janeiro, será tudo concentrado em Brasília, terá um palanque, teremos lá movimento da Marinha na praia, nossa Força Aérea com a Esquadrilha da Fumaça, a artilharia nossa atirando, a banda Fluida Naval se fará presente e estão organizando uma grande motociata do aterro do Flamengo, passando ali por Copacabana em direção ao Leblon. Então esse parada tradicional não vai ter aquela... Não vai ter, porque como uma previsão, muita gente na praia, teremos dificuldade com a tropa se organizar para o desfile. Tá aí o presidente Jair Bolsonaro respondendo ao nosso repórter Rodrigo Viga lá no Rio de Janeiro. E já Guga Noblat, enquanto ouvia Bolsonaro, estava dizendo ele ia fazer disso um ato de campanha. Claro. Não tinha nada de comemoração do bicentenário. Da 7 de setembro. Os jogos estão abertos aí para discussão aqui no Ia virar comício. A intenção dele, ao levar para a Avenida Presidente Vargas um desfile gigantesco militar, era atrair a plateia para virar um evento pró-Bolsonaro. E ainda terão eventos pró-Bolsonaro nesse dia. Não haverá mais esse desfile gigantesco, porque os militares, claro, que eles não querem se associar a algo que seria visto como um comício e provavelmente contra o sistema também, já que o Bolsonaro tem dito que era a hora de dar o recado final, jogou todo aquele blefe dele. O Bolsonaro é meio ursão, né? Ele faz cara de mal e depois dá uma amarelada quando chega na hora. Mas dessa vez ele está arrefecendo de novo, está amarelando o Bolsonaro, porque ele viu a repercussão depois que ele se reuniu com os embaixadores, esse movimento pró-democracia, carta pró-democracia, pressão, principalmente pressão dos Estados Unidos, do Reino Unido, de países europeus, do México, de países latinos-americanos. Depois dessa pressão internacional, ameaças, inclusive, dos Estados Unidos pararem de ajudar militarmente o Brasil, que há alguns acordos também nisso. Depois dessa pressão, é claro que os militares quiseram botar um pezinho no freio. Eles não querem estar do lado do Bolsonaro num movimento que está sendo visto como golpista. Então, eles fizeram, como diz aí, inclusive, a matéria, essa pressão, o Exército, para que não acontecesse esse desfile gigantesco na Avenida Presidente Vargas. Porém, haverá ainda um movimento ali de tanques ou de aviões perto do forte, que é uma maneira de ainda agradar um pouquinho o Bolsonaro, já que nesse dia haverá várias manifestações, principalmente em Copacabana, motocicletas e manifestação de gente mesmo na rua, a favor do presidente. Ele quer que vire um comício, um ato a favor dele ainda, mesmo sem o desfile na Presidente Vargas. Agora, acabar o desfile é sinal de que Bolsonaro está fazendo assim como o Ursão, está dando uma amarelada. Vocês acham que essa amenizada de discurso do presidente da República pode vir a causar uma desmobilização do 7 de setembro? Ou seja, a gente pode esperar que tenha a mesma quantidade de público que teve no ano passado? Porque ano passado... Brasília? Não, no caso, por exemplo, aqui em São Paulo. Ano passado, o presidente da República estava com um discurso muito mais
inflamado do que está agora. Ele apareceu no telão aqui de na agora, Paulista. ele é mais um discurso mais ameno. Mais participou da posse do Alexandre de Moraes. Ele tá mais de boa. Essa entrevista que a gente exibiu agora dele aqui, nitidamente é um discurso mais ele tá mais de tranquilo, boa. não está incitando as pessoas a saírem. Não, mas ele continua com o discurso, ele não está se desviando do discurso. Está tentando manter aí um clima pacífico, porque ele sabe muito bem, e ele tem a responsabilidade como presidente da República de tentar manter aí essa ordem num ano eleitoral como esse, 2022, onde está tão polarizado, todo mundo com tudo à flor da pele, os sentimentos à flor da pele, o ódio, né, a esquerda contra a direita. Então ele, como presidente da República, ele tem que manter a calma, continuar com as críticas que ele tem a respeito do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também com esse pedido aí, esse clamor de mais transparência na urna eletrônica, mas sim evitar ataque, não dar pano para manga, que é isso que a oposição quer, é isso que o Alexandre de Moraes quer. Eles estão sentados esperando isso acontecer, que o Bolsonaro vá para cima, porque aí eles vão ter como argumentar e falar, não, porque é antidemocrático, porque é contra as instituições. Acredito, Paulo, que esse ano o povo vai sair às ruas mesmo, vai lotar as ruas, porque é um ano muito importante, ano eleitoral, as pessoas, você sai às ruas, você conversa com o Uber, você conversa com o pessoal do caixa lá do mercado, e tá todo mundo muito politizado, né? Todo mundo muito de olho, todo mundo falando que quer mais transparência. O Guga fala que não, que as pessoas confiam nessa urna eletrônica, mas qualquer pessoa em sua consciência defende mais transparência no sistema, no processo eleitoral, numa democracia. Agora, eu acho que é uma pena esse desfile não acontecer, porque é o bicentenário da independência. E no Rio seria muito importante, seria assim, uma marca, né, na história, porque o Rio de Janeiro era a capital na época que o Brasil se tornou independente, né? Então, uma pena. Eles podiam ter mudado o horário, deixado a manifestação aí com o Bolsonaro e em um outro horário ou em outro local, colocar em outro bairro esse desfile, mas em hipótese alguma eles poderiam deixar, né, de colocar isso, porque eu, pelo menos, gosto tanto, eu vejo o desfile, eu vejo os militares, e eu me emociono, eu gosto bastante. Acho que para a maioria dos brasileiros traz um sentimento de confiança, de que estamos protegidos, né? Afinal de contas, as Forças Armadas, elas servem para manter a soberania e para defender o brasileiro, a soberania nacional. Mas aí tem que voltar para Salvador, Zoe. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 28 minutos. Muito bem, este programa acabaria às 11h30, mas desde segunda-feira a gente está ao vivo aqui até o meio-dia, tem mais meia hora de Morning Show, então vem com a gente. Paulinho, e aí? Olha, essa história de que não vai ter o desfile gigantesco, que a cena foi cogitado que fosse na orla de Copacabana, não tem nada a ver com os militares não quererem se associar ao Bolsonaro. Isso é uma invenção completa, é peça de fantasia. O que aconteceu, e o próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, que não tem nada de bolsonarista, pelo contrário, explicou que o problema era o problema logístico. Como é que você concentra, primeiro, tanto os órgãos de inteligência da Polícia Militar quanto dos órgãos de inteligência do governo federal apontam que talvez essa seja uma manifestação maior ainda do que a do 7 de setembro do ano passado, com possibilidade de ser a maior manifestação da história do Brasil. Existe essa expectativa e essa possibilidade. Quem conversa e monitora as redes sociais sabe que a multidão que fala que vai no 7 de setembro é gigantesca. Então, não tem. Agora, você pega uma motociata do presidente, as pessoas, a cidade cheia no feriado, porque feriado Rio de Janeiro é sempre cheio. Orla de Copacabana e uma manifestação sem precedentes, você ainda enfiar um desfile militar, do ponto de vista logístico, impossível de ser coordenado, absolutamente impossível. E aí optaram por sequer fazer o desfile da presidente Vargas. Então, agora, eu gostei da frase do o Bolsonaro está de boas, o Bolsonaro está mais de boas. Eu achei interessante, porque significa que a estratégia do presidente está correta. Ele não está deixando nenhuma margem para a imprensa e o establishment depois derem o trambique que deram nos Estados Unidos de infiltrarem agentes agitadores nas manifestações e depois inventarem que foi o Bolsonaro que incitou uma baderna
pelo país. Então, a estratégia está correta. Não pode deixar cair na pilha. Eu sempre faço um apelo para as pessoas que no 7 de setembro não deixem de ir, mas se afastem de pessoas estranhas que estão falando discursos estranhos, não levem faixas que possam ser utilizadas depois pela imprensa como intervenção militar, artigo 142, levem faixas pedindo o que vocês querem, que é liberdade. Filmem, utilizem os seus celulares para filmarem as pessoas que estão estranhas ali, infiltradas no meio da manifestação. Até o Guga já se infiltrou dentro de manifestação. Então, mas o Guga se infiltra de forma jornalística, curiosa, legítima. Agora, tem gente, e isso aconteceu muito aqui nos Estados Unidos, que se infiltra como agente agitador. A quantidade de agentes agitadores, inclusive gente antifa, dentro das manifestações aqui, e o Brasil teve muito isso em 2013 também, muito grande. Então, esse é o momento. Agora, sobre ser amarelão, Gugão, quem tá amarelando sobre a minha aposta do Datafolha é você. Quem amarelou a proposta do Haddad... Ele tá amarelando, ele já tá mudando Só um minutinho, queridos, porque por falar em aposta...